Eu até digo o seguinte, você falou aí que o cliente não é o inimigo, na verdade o cliente é o melhor amigo, né? Porque alguém que outorga a procuração a outro para falar em seu nome é um Pois ato de é, extrema pois é. confiança e confiança precisa ser retribuída. Então, sem dúvida nenhuma, é o dever do advogado retribuir a confiança que o cliente deposita. E claro, né, Ricardo? Nada na vida acontece de uma hora para outra, assim como é a advocacia, qualquer profissão. O professor, quem também se prepara para ser professor, não consegue de imediato uma colocação, Tem que fazer um né? mestrado, Ele vai especialização, especialização, doutorado. mestrado, doutorado, pós-doutorado. Agora, quer ver uma coisa? Eu fui coordenador de curso de Direito durante 4 anos. E quando eu fui coordenador, eu mexi na matriz curricular, eu alterei para inserir argumentação jurídica e retórica. Eu inseri português jurídico, porque eu entendi que o advogado Sim. ele tem que ter um bom português, ele tem que saber escrever, ele tem que saber se comunicar, certo? E a questão da argumentação jurídica é necessária, a retórica é necessária. O advogado ele é um vendedor de tese, ele precisa vender a tese dele a quem vai julgar, né? E mostrar por A mais B que a melhor tese é aquela que ele defende. E o advogado é um criador realmente de direito, porque quando não existe lei que ampare, quem é que vai buscar, muitas vezes, até no direito comparado, no direito internacional, quem é que vai buscar uma solução para levar ao judiciário é o advogado. Então, o advogado tem realmente um papel muito importante, eu vejo, a advocacia. Por isso que eu perguntei sobre o que você achava da OAB hoje, o que ela estava fazendo, o que pode fazer, se pode fazer mais. E claro, eu digo assim, ó, nada está tão bom que não possa ser Com melhorado. Não existe certeza. nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Quando eu disse que direito se conquista, porque a OAB realmente tem um papel muito importante ao longo da história. Você fez uma retrospectiva aí bem interessante, né, do papel da OAB ao longo do tempo. E é verdade, a OAB, quando alguém tem o seu direito violado, busca no advogado socorro, né? É um plano de saúde que nega um tratamento, quem é que vai buscar o remédio é o advogado. É até o governo, seja estadual, federal, que edita uma medida provisória ou sanciona uma lei que a gente sabe que vai de encontro aos anseios da sociedade. Quem é que vai lutar por isso? Na verdade, advogado, e a OAB tem que ter um papel realmente decisivo e importante. Até porque a cidadania, o exercício da cidadania é inerente a todo ser humano, né, que habita em um país. Ele tem direito de cidadania, o direito de existir, o direito de participar da vida política, inclusive, né? Ricardo, essa questão aí, a gente falou de Constituição, direito de cidadania, né, o direito de ser cidadão, o direito de participar da vida política, e a gente não pode falar de cidadania sem falar do exercício pleno, né? A gente vive num país hoje realmente polarizado, um país, eu digo, do discurso, da narrativa. E quer ver outra coisa que já que a gente falou aqui um pouco de OAB, é porque eu venho de uma época, né, quando eu comecei a advogar, eu acho que havia uma interação muito grande entre os advogados, um respeito muito grande. Não é que hoje não haja, não. Hoje há, sim, hoje há. Mas o que que eu quero aqui colocar é que eu vejo hoje em algumas cidades, e sei de história real, você hoje, na hora de concorrer à presidência da OAB, você cria-se correntes, claro, adversárias, né, que vão concorrer ali. O que eu tenho visto? É que, na verdade, quando termina a campanha, algumas pessoas ficam inimigas, sabe? E viram adversários para o resto da vida por causa de uma campanha política. Eu vejo. Agora isso às vezes acontece até no condomínio, o Mas eu pessoal vejo isso. disputando É, a mas vaga de síndico, Mas, né, mas, cara? mas é isso, sabe, É verdade. Ricardo? E Hermes, eu vejo que o interesse tem que ser único, na verdade, né? O Sim, interesse tem com que ser único. certeza. Se você tem interesse em defender uma classe, é o interesse único. O grupo que venceu, quando vai exercer o mandato, interesse, no interesse de toda a classe. Não importa se votou, se apoiou, se não apoiou. Então, o que eu vejo, você falou uma coisa realmente verdadeira, que é até mesmo nos condomínios essa inimizade acaba acontecendo. Mas o que eu digo é o seguinte: numa época em que eu comecei, a política institucional, eu digo, em OAB, não era tão acirrada como é hoje. Hoje eu vejo um acirramento muito grande. E o que eu digo é assim, ó, eu faço aqui até um apelo, né? Que não se esqueça que
A política passa, né? Como a gente fala em processos, os processos passam, mas o coleguismo fica, o companheirismo fica, o interesse fica. Então, o que eu digo é, terminou a campanha política, eu acho que todos têm que se abraçar e a advocacia é o interesse de todos. E que quem ganhou faça o melhor possível, né? Na defesa da advocacia e na defesa do direito de cidadania, porque a OAB tem um papel muito grande. Agora, Hermes, você fez aí um recorte, você disse que o Poder Judiciário, a gente sabe que tem algumas deficiências. Você teria algumas deficiências que você poderia apontar que precisa de ser sanadas imediatamente? Qual seria hoje o principal calcanhar de Aquiles? Nosso problema hoje maior é um problema de pessoal, né? Porque nós temos comarcas sem juízes, nós temos unidades, né, varas sem a presença efetiva de servidores, nós temos juízes que também precisam de mais assessores. Então, o nosso maior problema hoje do Poder Judiciário, isso não é dito por mim, o próprio Judiciário tem esse reconhecimento, né? Então, como é que você vai ter uma justiça efetiva em que um juiz ele é titular de uma comarca e, além disso, ele está substituindo em mais 2 ou 3 comarcas? É quase humanamente impossível o juiz conseguir atender a toda essa demanda. Ele é humano também, ele tem as limitações de trabalho. Então, o nosso maior problema hoje do judiciário, sendo muito direto, é um problema de pessoal, né? Nós tivemos agora uma nova convocação, nós teremos novos juízes, juízes que estão participando de um curso de formação. Nós teremos a designação de novos juízes para várias comarcas e várias unidades que estão sem juízes titulares há anos, mas ainda que tenhamos novos juízes exercendo a magistratura, nós ainda vamos continuar com a deficiência de juízes em várias comarcas, né? Nós temos um problema crônico, por exemplo, na região oeste do estado da Bahia. Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, região de Barreiras, porque, devido à distância, muitos juízes não querem permanecer nessas comarcas. Eles chegam, ficam um período, como nós temos, né, um processo rápido aí de crescimento na carreira e também de mudanças de comarcas, porque nós temos várias comarcas sem juízes, eles iniciam lá no oeste e logo que tem uma oportunidade eles querem vir residir mais próximo de Salvador ou em outras comarcas com mais estruturas de aeroporto, a fim de facilitar, por exemplo, o seu deslocamento. Então, esse é o nosso maior problema, né? Então, quando eu digo que nós precisamos tratar os problemas do judiciário como um problema de Estado, é porque, na minha visão, esse problema do Poder Judiciário, esses problemas, na verdade, do Poder Judiciário do Estado da Bahia deixou de ser apenas um problema do Judiciário. Ele é um problema social. Em muitas comarcas, os fóruns só estão abertos porque as prefeituras cedem servidores para trabalhar nos fóruns. Então, essa é uma realidade de deficiência. Ou seja, servidores que não tiveram formação ou sequer foram aprovados no concurso para estar ali prestando um serviço público no judiciário e estão ali tapando o verdadeiro buraco, porque, como não temos pessoal para trabalhar no fórum, os fóruns precisam, né, desse apoio das prefeituras municipais. Nós temos servidores que são vinculados a prefeituras municipais que estão cedidos para o Poder Judiciário do Estado da Bahia. Eu ia falar, em algumas comarcas nós temos um problema estrutural nos prédios, nos edifícios. Sim, mas não é o nosso maior problema, sobretudo porque, ao longo do tempo, o Tribunal de Justiça da Bahia tem feito inúmeras intervenções, novas sedes, né, novos fóruns, reformas. Então, nós não temos hoje um problema estrutural, até porque nós temos também hoje a prática de muitos atos processuais de forma virtual, mas infelizmente ainda nós temos uma carência muito grande de juízes e servidores
nas comarcas e nos municípios aí ao longo de todo o estado da Bahia.